Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o indiciamento do Bolsonaro, né? A Polícia Federal fez um relatório agora indiciando o Bolsonaro e outras 37 pessoas, sei lá quantas pessoas que foi, um monte de gente. O Bolsonaro, o Braga Neto, Heleno e outras 34 pessoas. Então, o total foi 37 pessoas indiciadas nesse relatório, né? Veja, a polícia indiciar não quer dizer nada, né? Quer dizer que a polícia identificou, segundo os policiais que fizeram a investigação, indícios de crimes, né? Mas quem realmente vai dizer se teve crime ou não é primeiro o PGR, que tem que oferecer a denúncia em cima disso, e depois o STF, que tem que julgar as evidências. Me parecem evidências muito frágeis nesse caso. Não tem nada que mostre realmente execução de plano de golpe. Portanto, não faz sentido punir a tentativa de planejamento. Tentativa de planejamento não é crime. Mas é aquele negócio, né? A gente sabe que esse julgamento vai ser muito mais político do que jurídico no final das contas. O que vai advir disso daí, eu não sei. Vamos entender esse assunto, o que foi apresentado ontem, né? A gente sabia que o pessoal lá da polícia ia encerrar esse negócio, mas tem umas observações. Por exemplo, foi muito rápido, né, esse indiciamento, vocês repararam isso? Porque acabaram de prender um monte de gente que seria a parte fundamental do golpe, né? E não vão interrogar essas pessoas, não vão investigar nada delas, não vão investigar o celular delas, não tem mais nada de colher de prova, já indiciaram em seguida. Ou seja, isso me parece muito uma coisa que já estava tudo orquestrado ontem, e essa prisão que teve aí no último dia do G20 foi só aquilo que eu falei mesmo para vocês. Era para dar o showzinho de mídia, para aparecer na imprensa internacional, e acabou falhando completamente porque, né, a Janja abriu a boca e o grande tema do G20 foi a Janja xingando o Elon Musk e não a operação que eles queriam que acontecesse, né? Ou seja, era uma operação midiática. Até aqui o que aconteceu foi midiático. A questão é, o que vai acontecer a partir daqui? Essa notícia foi sugerida por Revolução da Gambiarra, Coelhinhos do Universo da Canetinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, quinta-feira, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, Braga Neto, mais um monte de gente, 37 pessoas no total, por uma tentativa de golpe. No final, é o que eu falo para vocês, o que tem estranho nessa história? Eles juntaram tudo. Lembra que tinha um monte de crime, cartão de vacina e roubo de joias e não sei o que lá, um monte de coisa que não tinha base, nada tinha base de nada. Eles juntaram tudo nesse inquérito do golpe de Estado, por quê? Para mim, claramente por aquele motivo. Eles sabiam que a questão de cartão de vacina, que a questão das joias que teriam supostamente sido vendidas e coisa e tal, nada disso se sustentava. Então seria um desgaste enorme para o STF ter que condenar Bolsonaro por essas outras coisas, porque não tinha nada ali de fato que fosse crime no final das contas, né? Aí o golpe de Estado é o que eles apostaram, botaram tudo no golpe de Estado, né? E fizeram aquela ação midiática enorme, que foi claramente midiática, por quê? Porque logo em seguida ofereceram indiciamento. Repara, como é que funciona o processo? Você abre um inquérito para investigar alguma coisa, a polícia vai investigar aquele negócio durante um período, pode fazer prisões preventivas, pode fazer busca e apreensão, pode fazer quebrar sigilo bancário, quebrar sigilo telefônico, pode fazer um monte de ações para fazer a investigação, né? No momento que a Polícia Federal se sente confortável de dizer que há indícios de materialidade e autoria do crime, ela oferece o indiciamento para o promotor. Né? Nesse caso de crime desse tipo, é o PGR, que é o promotor natural desse caso, né? Então, repara, não é estranho que a polícia tenha prendido 5 pessoas na terça-feira e na quinta-feira ela já ofereceu indiciamento. Ela não vai avaliar essas pessoas, não vai perguntar, não vai levantar evidências dessas pessoas, não vai investigar o que essas pessoas fizeram ou deixaram de fazer, né? Porque uma coisa é você investigar antes, outra coisa é você investigar quando você tem a pessoa. Você pode fazer um questionamento para ela, você pode fazer um monte de coisa ali, né? Ou seja, para mim ficou muito claro que já estavam definidos que iriam fazer o fechamento, o indiciamento agora nessa quinta-feira. Eles fizeram essa rodada de prisões do pessoal na terça-feira, meramente para fazer aquele efeito midiático que eu mencionei para vocês, né? Eles esperavam
que no último dia do G20, né, iam fazer essa prisão e coisa e tal, e aí a mídia inteira no mundo todo ia noticiar esse troço todo. E, de fato, alguns coisas de mídia, alguns veículos de mídia noticiaram esse efeito lá fora, com certeza, mas não foi uma comoção como eles imaginavam, né? E por que não foi essa comoção toda? Foram 3 elementos. O primeiro elemento foi o caso do tio França, né, que se explodiu lá na frente do STF. Muito triste isso, mas meio que deu já uma quebrada na lógica deles. Eles esperavam um grande efeito no final. O tio França acabou gerando uma comoção antes, né, um monte de notícias antes, e aí meio que isso diminui o impacto da notícia deles. A segunda coisa é a seguinte, foi a Janja xingando o Elon Musk, né? A Janja falou que... Lembra? Quando a Janja xingou o Elon Musk, aquele momento que ela estava falando ali, ela não estava nem programada de falar. Ela pediu o microfone. Ela estava num negócio lá como a plateia, pediu o microfone para falar e falou uma merda que sacaneou o Lula, sacaneou a Polícia Federal, sacaneou o Alexandre de Moraes, sacaneou todo mundo. Por quê? Porque ela falou, na verdade, 2 merdas. Uma merda que foi falar o fuck Elon Musk. Por quê? Porque isso, lógico, a imprensa mundial adorou isso daí. A imprensa, meu amigo, vive de notícia, né? Isso aí virou o assunto principal do G20, a Janja ter falado fuck Elon Musk, né? Em seguida, ela ainda meteu que nós chamamos o Alexandre de Moraes, que é um grande parceiro nas fake news, apesar da morte do cara lá, que não sei o que lá, ou seja, a Janja acabou entregando essa ligação muito próxima do Alexandre de Moraes com o executivo, que, bom, a gente já sabe que ela existe, né? Mas quando você bota isso na coisa, né, acabou ficando uma receita muito mais preparada, ficou muito mais claro que havia uma preparação toda para essa história. Aí quando chegou no dia seguinte, na verdade 2 dias depois, né, quando chegou no dia 19, que teve o evento lá, que teve a prisão dos kids pretos lá e coisa e tal, né? E a divulgação do plano, que eu fazia um plano, porque iam pegar um táxi, eu não sei aonde, não sei o que lá, iam matar, ia acontecer, iam matar 3 pessoas ao mesmo tempo. Cara, um plano que, pô, ficção científica perde isso daí. Devia ser concorrer ao prêmio Hugo, né? O prêmio Hugo e o prêmio Nebula seriam perfeito para essa ficção que a PF criou aí. De novo, isso pode ter acontecido, pode ter havido esse plano realmente? Eu não descarto, tá? O que eu falo pra vocês, eu acho que tinha um monte de maluco querendo golpe por aí, que tinha maluco querendo golpe, eu não tenho dúvida nenhuma que tinha gente. Se chegaram a fazer plano, eu não sei, né? O ponto central é, claramente, Bolsonaro não queria esse troço. Se Bolsonaro quisesse, tinha feito alguma coisa, não fez. Então não queria fazer o golpe, né? E isso é o ponto central da coisa. Enfim, mas o ponto é, essa prisão dos kids pretos era para despertar a imprensa e coisa e tal, para causar uma comoção. E o que aconteceu? Causou a comoção só na esquerda, não causou a comoção no resto da população. A esquerda certamente ficou animada com isso, né? Que o PT e ministros do Lula pedem prisão de Bolsonaro. É lógico que iam pedir, né? Bolsonaro sabia do plano para matar Lula, conclui PF. E isso quer dizer o quê, no final das contas? Né? Não quer dizer porcaria nenhuma. Até porque não era nenhuma ameaça, era uma bravata do pessoal. Se existiu de verdade, era uma bravata do pessoal, né? Aqui, ó, golpe de Bolsonaro seria mais violento do que de 64. É muito engraçado esse pessoal querendo fazer a comparação com o golpe de 64, como, na verdade, quem está dando golpe igual de 64 é o Alexandre de Moraes, né? É igualzinho, a mesma coisa, né? Tá afastando todo mundo, prendendo todo mundo. É exatamente isso. Havia, em 64, o risco do golpe comunista do Jango, que ninguém sabe se aconteceria de fato, mas eu acho pouco provável que acontecesse, porque o Jango não tinha apoio das Forças Armadas, então não iria acontecer o golpe em 64. Agora também a desculpa é o golpe do Bolsonaro, que eu sei que Bolsonaro não queria o golpe, ele não fez nada que indicasse que ele queria o golpe, mas mesmo que tentasse dar o golpe não iria ter sucesso, porque embora ele tivesse apoio de parte das Forças Armadas, não tinha apoio de todo mundo. Então, no final das contas, quem está parecido com 64, que tem que ser comparado, é o Alexandre de Moraes, não o Bolsonaro, né? Enfim, a esquerda, é lógico que ficou chateadíssima, achou um absurdo, não sei o que lá, o plano ia matar Lula, não sei o que lá. Mas o resto do povo todo, inclusive os jornalistas estrangeiros, olhavam para a coisa e falavam, estranho, pô, um negócio sério, né? Espero que tenha evidências para apoiar isso daí. E aí, logo em seguida, na quinta-feira, eles já encerram a investigação e fazem o indiciamento. Para mim, isso daí tem muito cara de que foi golpe publicitário mesmo. Se estivessem investigando de fato esses caras, agora eles iam interrogar cada um dos 5 caras que foram presos, iam levantar mais coisas, iam quebrar sigilo bancário deles, sigilo telefônico, para saber com quem que eles falaram, o que eles fizeram, coisa e tal. O fato deles terem prendido os caras e em seguida oferecido o indiciamento é porque esses caras eram totalmente irrelevantes para o indiciamento deles. Esse indiciamento já estava preparado
muito antes, no final das contas, né? Bom, aqui, ó, o Bolsonaro foi indiciado por que crimes? Aqui, de novo, eles estão aplicando aquele bis in idem que fizeram também com o pessoal do 8 de janeiro, que é um absurdo. Os crimes apontados são abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, né? E veja, se você pretende dar um golpe de Estado, por definição você tem que fazer uma abolição do Estado Democrático de Direito. Então, ou seja, isso é que chama-se bis in idem. Por exemplo, quando você faz uma invasão em propriedade, é um crime. Roubo é outro crime, mas para você roubar uma propriedade, você tem que invadir aquela propriedade. Então, tipicamente, você é acusado só do crime mais grave, que é o roubo, né? Você só é acusado de invasão de propriedade se você só invade a propriedade e não faz nada. Se você entra e não faz nada. Então, ou seja, no final das contas, é um bis in idem isso daqui, né? E aí eles colocam aqui, ó, em tais casos a lei já pune a tentativa, ou seja, há possibilidade de condenação mesmo que a agressão não tenha se concretizado. É verdade, mas como eu digo, no final das contas tem que ser iniciada a tentativa, você tem que iniciar a execução e ser frustrada por alguma coisa. Não é meramente, eu pensei em dar um golpe, que eu tive uma ideia, caramba, vou dar um golpe desse jeito, pronto, já vai pra cadeia. Não existe isso, você tem que ter começado a fazer o golpe e aí não funcionou, e aí você pode ser condenado de fato, né? O outro é a organização criminosa, que é justamente porque ele teria se associado a mais de 3 pessoas, a 3 pessoas ou mais, para cometer supostamente esses 2 crimes. Ou seja, como esses 2 crimes aqui, na minha visão, é totalmente sem sentido, não teve nada que indique que ele tenha iniciado a execução de nada disso, haviam pessoas que queriam fazer isso, mas mesmo elas não executaram nada, não começaram nada no final das contas, né? Enfim, a minha visão é que não tem nada. E se não tem o crime principal, organização criminosa cai também, porque lembra, organização criminosa é você se unir com outras pessoas para cometer um crime. Se não teve crime, então não importa, você se reuniu com outras pessoas para outras coisas, não interessa. Aí não é crime, né? Então esses são os crimes do Bolsonaro. Já tem um bis in idem aqui e são totalmente absurdos esses 2 crimes aqui que acusaram ele, né? O pessoal ainda coloca aqui, ó, 2 dos crimes atribuídos a Bolsonaro estão previstos em lei que ele mesmo sancionou quando era presidente da República. Olha a idiotice desse pessoal. Sabe o que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão querendo fazer um paralelo com a época do Lula, porque quando o Lula foi preso também, ele foi preso e proibido de concorrer por conta da lei da ficha limpa, que foi uma lei que ele próprio sancionou. E o pessoal falou muito isso na época, né? O Lula está proibido de concorrer porque ele próprio fez a lei que sanciona isso daqui. E, de novo, esse pessoal quer fazer, esse pessoal é o pessoal do MBL, do Nando Moura, que fica falando que Lula é igual a Bolsonaro e não sei o que lá, que é a mesma coisa. Eles querem fazer uma falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro, querem dizer que foi a mesma coisa. De fato, o crime de abolição do Estado Democrático de Direito e coisa e tal, tem numa lei que foi sancionada por Bolsonaro. Só que isso já estava na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional era a lei que tinha lá da época dos militares, que previa esses crimes todos de abolição do Estado Democrático de Direito e coisa e tal, e que era uma lei que era maldita. Depois que terminou o período militar, ninguém usava essa lei para nada, porque justamente era entendido que ela era usada na época dos militares para acusar pessoas injustamente, porque elas são muito abertas. O que é golpe de Estado? O que está tentando golpe de Estado? Você pode ver até pelo pessoal que está falando aqui, não teve nada, não fizeram nada. Que história é essa de golpe de Estado, né? Ou seja, era uma lei considerada absurda, autoritária, coisa de ditador. Entre o fim da ditadura militar brasileira e o ano de 2019, nunca foi usada a Lei de Segurança Nacional. A LSN ficou ali jogada. Não sabiam nem se ela tinha sido recepcionada pela Constituição de 88. Em 2019, adivinha, o Alexandre de Moraes começou a usar ela, começou a acusar pessoas desses crimes de abolição do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, de não sei o que lá, de um monte de coisa que tinha ali, né? O que aconteceu? Em 2021, como eu falei, essa Lei de Segurança Nacional ela era meio maldita por conta da época da ditadura, de ter sido usada na ditadura. Então o que eles fizeram? Eles resolveram acabar com a Lei de Segurança Nacional. O Congresso fez isso. E eu acho muito louvável. Só que eles deveriam ter acabado com a lei mesmo. Extingue a Lei de Segurança Nacional e acabou. Não, o que eles fizeram? Eles pegaram os crimes da Lei de Segurança Nacional e colocaram no Código Penal. Então o que eles estão dizendo aqui que 2 dos crimes foram sancionados por lei do Bolsonaro, esses crimes já existiam antes. Então assim, não é como se ele tivesse criado o crime. É diferente do caso do Lula. O Lula realmente assinou a lei da ficha limpa que não existia antes e acabou sendo pego pela exata lei da ficha limpa depois pelos crimes que ele cometeu. O Bolsonaro não.
Os crimes que o Bolsonaro está sendo acusado aqui foram crimes que, primeiro, estão errados, ele não cometeu esses crimes. Segundo, já existiam na Lei de Segurança Nacional, que era exatamente um entulho da ditadura que só é usado por ditadores. Foi usado no período ditatorial dos militares e foi usado pelo Alexandre de Moraes agora e está sendo usado. É o grosso desse inquérito todo, é a Lei de Segurança Nacional, a antiga Lei de Segurança Nacional, que agora foi colocada no Código Penal, né? Bom, o Bolsonaro se pronunciou, disse que o Moraes faz tudo que não está na lei, que é um absurdo, que não tem nada ali. Aqui, ó, e é isso daí, ó. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem assessoria bastante criativa. Faz tudo que não diz a lei, né? Assessoria criativa, ele está se referindo, evidentemente, àquele diálogo do Vaza Toga, em que o pessoal queria censurar a revista Oeste, mas não encontrou nada. Aí o cara falou, não, seja criativo e não sei o que lá, pegue uma frase mais ácida e não sei o que lá. Ou seja, é basicamente essa a ideia, né? Mas é isso que é um inquérito ditatorial, é isso que é autoritarismo, é isso que os militares faziam com a esquerda lá nos anos de chumbo, é isso que o Alexandre de Moraes está fazendo agora com a direita nesse momento, né? Aí, enfim, ele fala que não tem ainda acesso ao auto do indiciamento, que os advogados vão se pronunciar oportunamente e que agora a próxima batalha é na PGR, né? Então, essa foi o pronunciamento do Bolsonaro, ele está correto, não tem nada o que fazer agora. Era esperado o indiciamento, é o que eu falo para vocês, tá? Que iriam indiciar Bolsonaro? Iriam com certeza. Que o PGR vai oferecer denúncia contra Bolsonaro? Eu também acho que é certo. O que vai acontecer no STF é que eu tenho minhas dúvidas. Como eu falei para vocês, o STF está pressionado por um monte de lados nessa história. Que vai haver a denúncia contra o Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida. É lógico que o PGR vai denunciar Bolsonaro, vai denunciar todo mundo e coisa e tal. É lógico que está dizendo aqui, ó, ministros do STF elogiam o relatório da Polícia Federal, realmente foi muito criativo e vem futuro do bolsonarismo em xeque, né? Ou seja, o pessoal está querendo pressionar não só o Bolsonaro, mas também o Valdemar da Costa Neto, né? Lógico que eles querem pressionar o Valdemar. Eles querem destruir toda a direita brasileira. Esse pessoal não é mole, não. Eles estão querendo dar um golpe mesmo na direita brasileira, né? A questão toda é, com o Trump presidente americano, pode ficar complicado para eles. Isso pode realmente pesar a partir do dia 20 de janeiro. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, ó, quais os próximos passos? Então agora o PGR, ele vai, os próximos passos, o PGR vai analisar as provas colhidas pela PF e pode decidir se arquiva o caso por falta de provas concretas, se pede mais investigações ou se apresenta denúncia contra os envolvidos. E a lista de crimes pode mudar. E aí parece que o Paulo Gonet já percebeu que o efeito que o pessoal esperava não foi tão grande assim, né? Ele está dizendo aqui que bateu o martelo e só vai apresentar denúncia contra Bolsonaro em 2025. Então o pessoal não vai conseguir julgar isso antes da posse do Trump. Isso é um problema para eles, né? Queriam fazer a coisa com pressa, não vão conseguir fazer a coisa com tanta pressa assim. No final das contas, é mais um showzinho só que vai ser só midiático. Tentaram fazer a coisa, não conseguiram mais uma vez. Lembra, é o que eu falo para vocês, o objetivo desse pessoal não é prender Bolsonaro. Se fosse prender Bolsonaro, era fácil para eles fazer isso. O que eles querem é fazer você deixar de gostar de Bolsonaro. Aí é mais difícil para eles. Esse é que é o problema que eles têm. Depois disso, vai para o Supremo, né? Aí o Supremo vai julgar esse caso. É um caso grande, é um caso que vai entrar na pauta do Supremo e certamente levaria anos para ser julgado lá no Supremo. Vamos ver o que vai acontecer, mas dá para entender aqui pelo interesse do pessoal que o que eles querem é destruir o bolsonarismo completamente, acabar com o Bolsonaro e com todo mundo. O problema deles para destruir o bolsonarismo é que do jeito que eles estão fazendo, eles podem fazer isso, eles podem prender o Bolsonaro, podem prender o Valdemar, podem acabar com o PL, podem destruir o PL, podem fazer tudo isso. O problema que eles não conseguem fazer é mudar a opinião dos brasileiros sobre isso. E isso é que eles estão preocupados. Porque, tipicamente, quando o governo começa com essas coisas autoritárias contra alguém, isso tende a fortalecer essa pessoa. Então, ao contrário, por exemplo, quando lá nos Estados Unidos o juiz de Nova York foi lá e mandou e condenou o Trump por um crime que era uma baboseira, que não tinha nada naquilo ali, né? Porque ele supostamente tinha feito tinha contabilizado errado uma verba que teria sido paga pelo advogado dele a uma garota de programa que estava chantageando ele. Todo mundo viu que não tinha nada ali, né? O que aconteceu? Isso aumentou o apoio ao Trump. Isso certamente foi uma das coisas que reforçou
o apoio popular ao Trump. Até em estados democratas, quanto Nova York e a Califórnia, teve menos votação os democratas, né? Os republicanos tiveram mais votação. O que eles vão acabar fazendo é exatamente isso. Eles podem destruir o Bolsonaro completamente, prender o Bolsonaro, destruir o PL, prender todo mundo do PL, podem fazer o que quiser. O que eles não vão conseguir é mudar a opinião dos brasileiros. E os brasileiros, com esse tipo de autoritarismo que eles estão demonstrando, a tendência é só ficarem mais à direita ainda, né? Estão entrando é aquilo que eu falo, a ditadura é sempre assim, a ditadura começa, quando ela é criticada, ela dobra a aposta, criticada, dobra a aposta, até que chega numa hora que ela tem uma grande explosão de merda e purpurina, e aí acaba a ditadura, né? Os militares levaram 20 anos para esse processo acontecer. Vamos ver quanto tempo leva a ditadura do STF aqui, quanto tempo vai levar até ter essa grande explosão de merda e purpurina e acabar essa brincadeira do STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.